Você já reparou como certas notícias somem do noticiário de repente? Uma semana, um assunto está em todo lugar, manchete, debates, discursos apaixonados. Na outra, silêncio total, como se nada tivesse acontecido. É curioso, né? E quando isso acontece, geralmente é porque alguma coisa não saiu do jeito que a esquerda e seus aliados na grande imprensa esperavam. Pois então, lembra quando Lula e sua turma faziam questão de falar, com aquele ar de importância, que a relação entre ele e Donald Trump estava numa fase excelente, que tinha química, que era quase uma amizade improvável, que estava surpreendendo o mundo? A mídia repetia isso como se fosse algo revolucionário, como se Lula tivesse conseguido um feito diplomático inédito. Quase que tentavam passar a ideia de que Lula era o grande articulador global, o cara que ia resolver tensões e afinar relações internacionais só no papo. Só que agora, silêncio. Sumiu. Sumiu da manchete, sumiu da boca dos comentaristas, sumiu da propaganda política. De repente, ninguém mais fala da tal amizade. Não é estranho? E aí a gente se pergunta, o que mudou? Será que essa química era mesmo tudo isso? Ou será que nunca existiu de verdade? O que está acontecendo nos bastidores? A verdade é a seguinte, Trump deu uma péssima notícia para Lula. Simples, direta, sem rodeios. E quando isso acontece, quando o governo toma um baque diplomático, quando a promessa não se cumpre, quando o grandioso plano vira poeira, aí sim o silêncio da mídia entra em cena. Porque ninguém quer expor fragilidade do governo que eles apoiam. Afinal, é mais fácil esconder do que admitir que o plano fracassou. Vamos lembrar rapidamente o caso do tarifaço. Isso não é um tema pequeno. Estamos falando de tarifas pesadas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, coisa que afeta a indústria, exportação, emprego, investimento e renda. Não é teoria, é bolso, é vida real. E quando o bolso aperta, o trabalhador sente. O governo dizia que resolveria isso com diálogo, que Lula, experiente, articulado, querido no mundo, resolveria tudo numa conversa. Deixa que o pai resolve. Era assim que falavam. Foi para tal reunião na Malásia com Trump, cheio de holofotes, dedos apontados para a imprensa, discursos preparados. A militância já estava planejando festa digital, hashtags prontas, memes presos no gatilho. Mas a realidade é objetiva. Trump simplesmente não cedeu. O governo brasileiro esperava que os Estados Unidos suspendessem temporariamente as tarifas enquanto as negociações avançavam. Não aconteceu. Não teve suspensão, não teve alívio, não teve resultado, só teve promessa de continuar conversando. E quando uma negociação séria vira uma sequência de vamos marcar outra reunião, a gente já sabe que o negócio não está andando. É como reunião de repartição pública. Muita sala, pouca solução. A árvore se conhece pelos frutos. Não interessa o discurso bonito, o sorriso na foto, o aperto de mão ensaiado para a câmera. Interessa o que foi conquistado. E, nesse caso, o que foi conquistado? Nada. Enquanto isso, o setor produtivo vai pagando a conta. E o governo? Está onde? Está preocupado? Está correndo? Está pressionando? Está tentando proteger a economia e os empregos? Ou está preocupado com outras coisas? Porque no mesmo período em que o tarifaço segue firme, estourou um outro assunto. O gasto de Lula e Janja com barco de luxo em Belém para a COP. Com dinheiro público. E ainda colocaram tudo em sigilo. Se fosse algo tão simples, tão correto, tão honesto, por que esconder? Se a prioridade é resolver o problema do trabalhador, por que o tempo e energia são gastos em ostentação? Parece que a preocupação real é a imagem, não o resultado. E a imagem, sinceramente, está sendo construída à base de fantasia, propaganda e pose. É difícil governar assim. Agora vamos voltar ao silêncio da imprensa. Por que a imprensa simplesmente decidiu não tocar mais no assunto? Porque não é conveniente mostrar que a grande habilidade diplomática do Lula não funcionou. Não é conveniente mostrar que Trump não está interessado em fazer agrados políticos só porque Lula discursou bonito. Trump é um líder pragmático. Ele negocia com base em interesse, não em narrativa. E ainda existe um problema maior nessa história. A agenda regulatória contra Big Techs que Lula e seus aliados querem empurrar.
Esse projeto, como tem sido apresentado, é visto por muitos analistas internacionais como tentativa de controle de discurso, interferência em liberdade de expressão e imposição de multas a empresas americanas. Trump, como todo mundo sabe, é defensor ferrenho da liberdade de expressão. Ele não tolera censura disfarçada de regulação. Ele não aceita ver empresas americanas sendo tratadas como fonte infinita de arrecadação para um governo estrangeiro. Ele não vai simplesmente entregar vantagem comercial para um governo que tenta intervir no fluxo de informação, ainda mais quando essa intervenção afeta a sociedade de maneira profunda. Então sim, existe um impasse aí. Não é só tarifa, é filosofia de governo, é visão de mundo, é liberdade versus controle, é Estado inflado versus Estado funcional. Enquanto isso, lembra de quem defendia Bolsonaro dizendo que ele tinha firmeza e posicionamento claro nas relações internacionais, que não se curvava, que negociava olho no olho? Pois é. Na época chamavam de radical, isolacionista, incompetente. Hoje, a diplomacia de Lula está acumulando reunião vazia, foto bonita e resultado zero. E quem paga essa conta é o Brasil real. Não é quem está tirando foto em iate. Não é quem está discursando sobre clima no ar-condicionado da sala VIP. É o trabalhador que acorda cedo, que depende da indústria forte, da exportação estável, da economia saudável. Vamos falar sério aqui. O Brasil precisa de liderança que coloque o país acima do próprio ego. De governante que entenda que política externa é estratégia econômica, não peça de marketing. Que negociação se faz com firmeza, clareza e posicionamento, não com discurso vazio e aperto de mão para fota. Bolsonaro pode ter seus defeitos, claro, todo líder tem, mas o que sempre ficou claro é que ele falava direto, sem máscara, sem jogo de cena. E isso incomodava muitos, porque a elite política e midiática prefere o político que fala bonito e não entrega nada, do que aquele que fala simples e tenta resolver. No final das contas, a direita defende algo muito básico: responsabilidade com o dinheiro público, soberania nacional, liberdade de expressão e respeito ao cidadão. A esquerda, por outro lado, parece estar sempre preocupada com o espetáculo, com o show, com o simbolismo. Enquanto isso, a vida real espera a solução. Então fica a pergunta que a grande imprensa não quer fazer. Lula, como está a sua química com Trump agora? Deixe nos comentários sua opinião, é muito importante, e não se esqueça do like para ajudar o canal. Obrigado, e Deus abençoe a todos.